para todo x real, tá? F de x igual a x para todo x real. Tem-se duas coisas. F de x é x elevado a 1, tá? E por causa do resultado anterior, f' de x é 1, mas não é por esta proposição. F' de x é 1 por causa da proposição anterior, que é a derivada da função afim, para todo x real. Isso vale para todo x real. Daí, sai o seguinte, f' de x, se você olhar, é 1 vezes x elevado a 0, mas é para todo x diferente de 0, tá? Ou seja, isso aqui é 1 vezes x elevado a 1 menos 1, mas isso é para todo x diferente de 0, porque 0 elevado a 0 não está definido. 0 elevado a 0 é uma definição, é uma indefinição matemática. Mas eu posso escrever o seguinte, assim, com a convenção, a seguinte convenção, não é definição, convenção, 0 elevado a 0 igual a 1. Para este caso, então você tem f' de x igual a 1 vezes x elevado a 1 menos 1, qualquer que seja o x real. Mas isso se eu adotar a convenção para esse caso. E convenção não é definição. É só uma escolha adequada diante de uma situação, tá certo? Para ter um certo conforto, para ter a fórmula, certo? Deste modo, sendo assim, vale a fórmula, né? Tá? Para f de x igual a x elevado a n. Sendo assim, dado n natural não nulo, tá? Para f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja o x real, a fórmula continua valendo. F' de x é quem? É n vezes x elevado a n menos 1, qualquer que seja o x real. É um detalhe técnico que tem que ser visto. Quer dizer, a fórmula também vale quando n for 1, desde que eu adote essa convenção. Para este caso, que 0 elevado a 0, é como se dissesse, onde aparecer 0 elevado a 0, substitui por 1. Mas 0 elevado a 0 não está definido. Não existe a definição para 0 elevado a 0 na matemática, tá? De fato, 0 elevado a 0, em contexto de limite, é uma indeterminação. Vocês verão ao final da disciplina. Ok? Então, entendido isso, agora vamos para mais outra proposição. Ok? E aí, sejam n maior que ou igual a 2 e f a função dada por f de x igual a raiz enésima de x. E como eu estou dando só a lei de formação, o domínio está implícito. E o domínio aqui depende do n, tá? Se o n é par,
o domínio é o conjunto dos números reais não negativos. É o intervalo zero fechado mais infinito. E se o n é ímpar, o domínio é o conjunto dos números reais. Então, a proposição diz o seguinte, ó, para ela ser completa. A função f não é diferenciável no zero, ela não tem derivada no zero, e f é diferenciável em x, qualquer que seja x, e é diferenciável em x com derivada de f em x igual a 1 sobre n vezes raiz nésima de x elevado a n menos 1, qualquer que seja x diferente de zero. Então, a função raiz nésima de x, ela não tem derivada no zero. O zero pertence ao seu domínio, qualquer que seja o n. Não importa se o n é par, se o n é ímpar, o zero está no domínio. Mas, qualquer que seja o n, ela não tem derivada no zero, ela não é diferenciável no zero e é diferenciável em x com f' de x igual a 1 sobre n vezes raiz nésima de x elevado a n menos 1. Tá? Então, prova. Prova. Então, vejamos primeiro. Tem-se limite com u tendendo a zero de f de u menos f de zero sobre u menos zero. Que é esse limite? É a indeterminação da forma zero sobre zero, mas veja. Isso aqui é o limite com u tendendo a zero, tem-se f de zero é zero e, portanto, esse limite é o limite de raiz nésima de u sobre quem? Sobre u. Tá? Só que esse limite eu posso escrever o seguinte, como sendo o limite com u tendendo a zero. Observe que, se o n é par, u tender a zero é u tender a zero pela direita. Mas se o n é ímpar, u tender a zero, u pode estar tendendo a zero tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas isso não vai interferir, eu não vou ter que separar o limite, pelo seguinte, porque qualquer que seja a situação, em cima continua a raiz nésima de u, e embaixo é a raiz nésima de u, vezes a raiz nésima de u elevado a n menos 1. Certo? Isso vale. Então, n par vale porque o u necessariamente é positivo. E n ímpar, u é diferente de zero, mas isso continua valendo. A raiz nésima, tá certo? Satisfaz essa propriedade para n ímpar. Ok? Portanto, isso é igual. Aí agora eu posso cancelar aqui, ó. Eu posso cancelar, tá? Porque vai dar raiz nésima de u elevado a n, que dá u. Eu posso cancelar, isso fica o limite com u tendendo a zero de 1 sobre raiz nésima de u elevado a n menos 1. Agora observe uma coisa. Se o n é par, o u tender a zero é u tender a zero por valores positivos. Aí essa raiz nésima tende a zero por valores positivos, de forma que o limite dá o quê?
mais o infinito. Agora, se o n é ímpar, n menos 1 é par. O expoente aqui é par. Então, com u tendendo a zero, u elevado a n menos 1 tende a zero por valores positivos, pois o expoente é par. E a raiz nésima também tende a zero por valores positivos. O limite também dá mais infinito. Então, esse limite dá mais infinito. Só que isso diz o quê? Que a f não é diferenciável do zero. Porque o limite não é um número real. E, assim, vírgula, f não é o quê? Diferenciável no zero. A f não é uma função diferenciável no zero. Agora, dado x diferente de zero, a história é outra. Tá? Agora, dado x diferente de zero, tá? Quem é o limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. Isso é o limite com u tendendo a x de quê? F de u, raiz enésima de u, menos f de x, raiz enésima de x, sobre u menos x. Mas isso é o limite com u tendendo a x de... O u eu escrevo como a enésima potência da raiz enésima de u. Enquanto o x é a enésima potência da raiz enésima de x. Tá bom? E embaixo, e em cima, continua tendo o quê? Raiz enésima de u menos raiz enésima de x. Isso é igual a limite com u tendendo a x de quem? Aí, ó, nesse caso, vou abrir uma exceção, por causa do tamanho do... Então, isso dá o quê? O limite. Agora eu fatoro, ó. Fatorar o denominador. Fica o quê? Fica raiz enésima de u. É isso aqui, a elevado a n menos b elevado a n. Onde o a é raiz enésima de u e o b é raiz enésima de x. Então, fica raiz enésima de u menos raiz enésima de x vezes o quê? Raiz enésima de u elevada a n menos 1, na realidade é a n menos 1 ésima potência, é assim, ó. É raiz enésima de u elevada a quê? A n menos 1. Tá? Mais
a raiz enésima de U elevada a n menos 2, a raiz enésima de x, mais, agora pontinho, 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 aí agora a coisa muda, né? É raiz enésima de U vezes o quê? Enésima de x, tudo isso elevado a n menos 2, mais a n menos 1ª potência da raiz enésima de x. E fecha o parêntese, esse parêntese aqui, né? Fecha aqui. E em cima é o quê? Raiz enésima de U menos raiz enésima de x. Com o tendendo a x, isso é diferente de zero. De forma que eu cancelo esse com esse. Isso fica igual ao limite com U tendendo a x de quem? Aí vai ficar. Eu vou escrever isso aqui como sendo raiz enésima de U elevado a n menos 1. Tá para dentro, tá? E aqui fica raiz enésima de U elevado a n menos 2 vezes x, né? O produto das raízes enésimas é a raiz enésima do produto, mais o último, o penúltimo, perdão. Isso aqui fica a raiz enésima de U vezes x elevado a n menos 2. E agora sim, o último é raiz enésima de x elevado a n menos 1. E em cima é 1. Agora, o limite, eu sei quanto é esse limite. Esse limite é limite da primeira parcela, com U tendendo a x. Raiz enésima de x elevado a n menos 1. Mais esse aqui também. Raiz enésima. Tá certo? Opa. Faltou o quê, hein? Falta um traço, né? Isso é igual, tem um traço. 1 sobre, tá? Então fica raiz enésima de x elevado a n menos 1, mais o próximo. Vai também ser raiz enésima de x elevado a n menos 1, que fica U elevado a n menos 2 vezes x, mais todas as parcelas são iguais. Raiz enésima de quê? De x elevado a n menos 1, mais a última parcela, raiz enésima de x elevado a n menos 1. Agora são quantas as parcelas aqui? Quantas? São n parcelas, todas iguais. Então, esse limite dá o quê? Dá 1 sobre n vezes raiz enésima de x elevado a n menos 1. Que claramente é um número real sendo x diferente de zero. Isso aqui é um número real. Tá? Tá? Isto diz, né? Isto diz que a função f, ela é o quê? Diferenciável em x, e quem é a derivada da f em x, quem é? 1 sobre n vezes x elevado a n menos 1. E isso vale, ó, qualquer que seja o x diferente de zero. Agora, no zero não tem derivada. Esse mais infinito, nós já depois significa que a reta tangente no zero ao gráfico dessa função é uma reta vertical, tá? É uma reta vertical.
Então vamos aplicar. Então se você tem f de x igual a